Meus irmãos, eu sei que o tempo hoje é pouco, ainda nós queremos fazer uma intercessão e depois queremos ouvir também as nossas juventudes. Os adolescentes estão aí, ó. Que bênção. Os adolescentes e a juventude aí na frente ouvindo o que Deus tem. Eu quero falar um pouquinho sobre o livro de Malaquias. O perigo em relação aos cultos. Isso vem falando comigo já há meses, eu venho anotando. E hoje eu quero dar apenas uma pincelada, porque eu sei que o tempo é exíguo, não dá de chegar até lá. Mas eu quero ler com os irmãos o capítulo 1 do livro de Malaquias, do 1 até o 14. São 14 versículos, mas eu gostaria de ler, nós não vamos assim pincelar todos, mas queremos trazer isso em mente. Nós vimos aqui algo muito lindo, muito importante, e vimos a negligência do povo, a distração do povo, a falta de compreensão, a falta de honra do povo. E é importante nós observarmos, né? Os irmãos, nós estamos aqui nesta noite, eu digo, olhe para mim, porque somos filhos de Deus. E nós estamos aqui servindo a Ele. Em primeiro lugar, não é porque somos bons, e nem porque merecemos. Estamos aqui por bondade, por misericórdia. Ele nos alcançou quantos e quantos e quantos melhor do que nós estão no inferno. Não é verdade? E pela misericórdia Ele nos alcançou. E eu estou aqui, você está aqui. Veio cultuar, tiveram durante o dia muitos irmãos aí enfrentar a chuva que iniciou agora, quase no horário do culto, mas vieram. Por que vieram? É bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque esses serão fartos. É o que a Bíblia diz, não é verdade? Então vamos assim ler aqui este texto, por gentileza, coloque lá para nós, Malaquias capítulo 1, vamos ler o versículo de 1 a 14. É melhor ler lá porque estamos juntos. Esse texto fala de uma declaração indiscutível de Deus, uma declaração do profeta. Eu gostaria, peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias, o profeta Malaquias. Eu vos tenho amado. Quantos creem que o Senhor nos tem amado? Eu vos tenho amado. O amor de Deus é notório aqui no nosso meio, ou não é? Eu vos tenho amado. Você está aqui porque Deus tem vos amado. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não era Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor. Todavia amei a Jacó e odiei a Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos cacais do deserto. Vamos lá. Ainda que Edom diga, empobrecidos estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados. Assim diz o Senhor dos exércitos. Eles edificarão e eu o destruo, e lhe chamarão termos de impiedade. O povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Eu e os vossos olhos o verão, e direis, o Senhor seja engrandecido além dos temores de Israel. Agora eu quero, esse é um dos versículos básicos que eu quero. O filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Ou o seu temor? Estão entendendo? Diz o Senhor dos exércitos, vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome
E vós dizeis: em quem nós temos desprezado o teu nome? Versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo? E dizei: em que tenho havido profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Nós vamos pincelar algum ponto aqui. O texto diz que o filho honra o pai e o servo o seu senhor. Um princípio. Eu observo que o profeta Malaquias, na sua redação, ele primeiro conquista os sacerdotes, na sua redação. Depois ele acusa. Ele primeiro conquista, depois ele acusa, quando ele fala aqui desta forma. Por quê? Porque ele traz uma palavra para que eles pudessem compreender, entender a situação que eles estavam vivenciando. E é isso que nós precisamos entender. Sabemos que fomos chamados pelo Senhor, e Ele nos amou primeiro, por isso estamos aqui. E Ele colocou à nossa disposição todos os recursos necessários espiritual para vencermos os obstáculos da vida. Ele nos deu a nós a capacidade para vencer, armamento espiritual. E Ele fez isso com Israel e faz isso conosco. Porém, o que eu quero me referir é que eles não valorizaram, se distanciaram do Senhor e não valorizaram o amor do Senhor, não valorizaram e não honraram o Senhor. Nós temos muitas pessoas no nosso meio que foram chamados por seu amor, estão na casa de Deus, servindo a Deus, mas sempre estão questionando, nunca estão contentes. Deus o abençoa, Deus cura, Deus dá livramento, Deus dá proteção, Deus salva filho, salva filha, salva esposo, traz, e nunca está contente. Não honra o Senhor, e nós precisamos honrar o Senhor. Aqui a primeira relação envolve afeição, e a segunda, respeito. Aleluia. Irmã, oh glória. Afeição, e a segunda, pastor Adriano, respeito. O nosso Deus precisa respeito de nós. Nós somos filhos de Deus. Quando adentramos a sua casa, quando se ajoelhamos, quando levantamos nossa mão para adorar a Ele, Ele precisa respeito. Ele é o nosso Senhor. Então, primeiro eu observei aqui desde o início aqui, a primeira afeição, a segunda respeito. Mas os sacerdotes não demonstram amor nem respeito no texto aqui. Os sacerdotes não demonstram amor nem respeito, se vocês observarem aí. E falando nos sacerdotes, eu me direciono a todos nós, que muitas vezes nós não honramos o Senhor, não demonstramos amor nem respeito. Às vezes fizemos da casa do Senhor um lugar qualquer. Às vezes fizemos da presença do Senhor algo qualquer. Não. Ele precisa o nosso respeito. Ele precisa a nossa honra. Quando nós nos dirigimos para vir à sua casa, nós viemos para conversar com o Todo-Poderoso, com aquele que nos amou e que separou-nos para estar diante dele, com aquele que nos privilegiou. Por quê, pastor? Porque, como já falei do início, não é que eu mereço, é que a misericórdia dele me alcançou. Não é que eu mereço, mas estou aqui por bondade dele, e você está aqui por bondade dele. Não é porque merece, é por bondade. Cada um de nós, pastores, obreiros, estão aqui por bondade. Então, primeiramente, eu observei aqui, meus irmãos, que os sacerdotes, eles não demonstraram respeito nem amor a Deus. Observamos, desde o início, Deus tratou Israel como filho. Aleluia. Desde o início, Deus tratou Israel como filho. Desde o início, Deus me tratou como filho. Deus te trata como um filho. E quando se trata como um filho, realmente tem correção. Tem correção. Ele me trata como filho porque tem ciúme de mim. E quando ele tem ciúme de mim, tem correção. Aquilo que não é bom para mim, ele me corrige. Eu preciso atender quando Deus me trata como filho. E é isso que nós precisamos entender. Desde o início ele tratou como filho. Observamos aqui como pastor.
como filho, sim, amando. Quantos podem sentir o amor de Deus? Tirando do Egito. Ai, mãe. Amando, tirando do Egito, dando uma nova terra, trazendo proteção, desde o início, Ele nos tratando como filho, proteção divina, a mão protetora, livramento. Todo pai pega o filho e traz a proteção, cria com carinho, cria com amor, dá proteção, protege a mãe quando é bem novo, para poder livrar de qualquer, protegendo para livrar de setas contrárias, de investidas contrárias, e assim sucessivamente. É isso que Deus fez e que Deus faz conosco, irmãos. É isso que Ele faz comigo e com você. E nós observamos aqui tanto os sacerdotes, tirando do Egito, dando-lhe uma herança, proteção, revelação sobrenatural para eles, missão especial. Isso foi diretamente conosco. Essa madrugada, Estera, quando eu comecei a notar isso aqui, pastor, o Espírito Santo falava forte comigo. Eu me sentia, olha para mim, eu me sentia como um querido de Deus. De que forma? Mesmo que eu transmito para você, Deus falava comigo, aleluia, e eu me sentia assim, não sou tão bom assim, não mereço tanto. Que maravilha ter a proteção do Criador, ser filho do Criador, ter uma herança no céu, ter uma morada para Ele. É importante nós observarmos isso aqui, queridos, é muito importante. Observe, eu disse aos irmãos que eu não vou muito longe, mas esse assunto eu já venho esboçando mais de 4 meses, bem devagarinho, não é verdade? Então não é da agora, né? Diga comigo, uma ingratidão inegável. Uma ingratidão inegável. O povo for ingrato. E por que não dizer que nós somos ingratos? E por que não dizer que aqui tem gente ingrata? Que sempre quer. Não vê os livramentos, não vê a proteção, não vê a mão de Deus, mas como Israel foi. Como foi que Israel retribuiu ao Senhor o seu amor? Do amor dele. Vamos observar? Ingratidão. O profeta volta-se para o povo com ingratidão. Eles não honraram a Deus. Mas nesta noite o Espírito Santo me leva a dizer: nós precisamos aprender a honrar a Deus. Hoje, quando nós estávamos aqui pela manhã na consagração, eu dizia e pedia misericórdia pelos meus pecados. Eu orava e pedia perdão pelos meus parentes, pedia perdão pelos meus irmãos, pelos meus pais. Obrigado, porque eu ainda posso raciocinar e dizer obrigado, Senhor, porque muitos dos meus já foram, mas eu sei que foram para o céu, porque Deus teve misericórdia. E é isso que nós precisamos, ingratidão. E aqui Israel se volta para o Senhor como ingratidão. Como ingratidão. Diga comigo, Deus o tratou como filho, mas Israel não honrou como pai. Não houve honra, não houve respeito, não houve gratidão. Não houve honra, não houve respeito e não houve gratidão. Eles sempre queriam mais. Na caminhada para o deserto, quando Deus conduzia, não faltava maná, não faltava água, não faltava proteção, mas sempre estavam murmurando, sempre estava questionando. Não faltava. Quando vem o exército de Faraó, o mar se abre, mas sempre estavam questionando.
Deus começou a cuidar do povo e Ele cuida de nós. Então nós observamos aqui ingratidão. Outro ponto que eu quero frisar, uma profanação abominável. Uma ingratidão, em segundo lugar, uma profanação abominável. Meus irmãos, eu estava observando, e eu sei que o fim nosso, cada um de nós, é glorificar a Deus. Eu vir ao mundo, fui chamado por Deus para glorificar Ele. Cada um de nós somos filhos dele, é para glorificar Ele, para adorar Ele. Nós não viemos no mundo para estar pedindo, nós viemos para glorificar e para adorar Ele. Eu não vim do mundo para estar exigindo. Ele já me deu tudo, me deu vida, me deu saúde, me deu família, me deu esposa, me deu filhos, que tem dado a você. Estamos aqui nesta noite na casa do Senhor, me deu prazer, me escreveu meu nome no livro da vida. Eu vim ao mundo para agradecer, por gratidão, vim para louvar a Ele, para glorificar. Você veio para louvar e para glorificar. Você não vem dizer quero isso e aquilo. É um tempo. Diga para alguém, é um tempo. Tempo está passando. Seja grato, porque você gozará desta gratidão no celestial. Você gozará dessa gratidão lá no lar eterno. Lá no lar eterno nós gozaremos dessa gratidão. Então continua, passa rápido o tempo. Iniciou agora passado. Então, meus irmãos, o fim principal é para a gratidão. Eu digo para vocês essa noite, o culto é a essência da vida cristã. Aqui os sacerdotes eram ingratos, os cristãos eram ingratos, mas o culto é a essência da vida cristã. A Deus. Eu preciso ter essa essência da vida cristã. Este é o culto. Hoje nós viemos o culto adorar. Lá na minha casa eu posso orar, ler a palavra, estudar. É um culto de gratidão. Você vê a igreja, é um culto de gratidão. A essência da gratidão de Deus é o culto. Eu não vim aqui para ver se aquele terno está bonito, para ver se aquela calça está melhor, para ver se aquele está vestido assim, para ver se aquela está vestida assim. Eu não vi isso. Eu vim aqui para agradecer. A essência desse culto é gratidão. Nós não viemos aqui para olhar mais bonito, aquele para questionar se aquele entrou bem ou entrou mal. Eu vim aqui com a essência. E quando eu venho desta forma, eu volto fortalecido, eu volto restabelecido, porque o culto é a essência da gratidão a Deus, certo? Eu vim aqui porque tenho a gratidão a Deus, e a essência vem sobre mim. A graça e a essência de Deus vem sobre mim, porque eu vim com gratidão neste lugar. É isso que não acontecia com Israel. Outra coisa que eu observei aqui, diga comigo, adoração, bem alto, adoração vem antes da missão. Pois Deus vem antes do homem. A adoração vem antes da missão. Não adianta eu estar aqui na frente, pregando, mostrando para os irmãos alguma coisa, e até conhecimento e graça, se eu não adoro, se a essência dele não está dentro de mim. Não adianta você vir aqui cantar, adorar, se você não adora com a alma, se a essência dele não está dentro de você. O culto é a essência. Não adianta, pastor, de você pregar em qualquer lugar, se a essência de Deus não está. A adoração vem antes da missão. A adoração é algo de gratidão. É algo de gratidão. Ai, meu vasteca mandaraia. É alto de gratidão dizer obrigado, Senhor. Quando eu leio um texto, e quando o Senhor me abre alguma coisa, não foi a minha capacidade, não foi a minha sabedoria, foi uma revelação que Ele quis ministrar a mim, e como Ele sabe que eu estou na frente para ministrar aos demais. Ai, a sora. Essência da gratidão. É isso que precisa acontecer conosco.
Certo? O culto é a essência da gratidão. Aleluia. A adoração vem antes, bem alto, a adoração vem antes da missão. Se você adora, se você tem a essência de Deus, a missão vai ser gratificante. É glória, a missão vai ser construtiva. A missão vai ser edificante. A missão vai ser edificante se você vem cheio de adoração, com a essência de Deus na tua vida, a presença, você já banhou-se na presença dele, já sentiu a sua graça, já adorou. A missão vai ser leve. Aleluia, vai ser leve, porque você está prestando a Deus um culto, e aí você agora está cumprindo uma missão, não é verdade? Deus vem antes, né, do homem. O que é que eu quero dizer? Tudo isso aqui é para Deus, vem antes. Quando nós vemos esse culto, ele está, né? Então, o culto, irmãos, não pode ser deturbado. Deus vem antes do culto, Deus vem antes do homem. Então o culto não pode ser deturbado. Isso Deus falou profundamente comigo. O culto não pode ser deturbado. Não vem aqui brincar, não vem aqui falar besteira, não vem aqui abrir um celular e ver um celular. Não vem aqui querer mandar mensagem neste culto para alguém. Este culto não pode ser deturbado. Este culto é para adoração. Não vem aqui fazer brincadeira. Não, não, não. Vem aqui para adorar. Vem aqui para glorificar o nome dele. Não via Mastercanda. Não vem aqui. O culto não pode ser deturbado. Não pode. Aqui não pode ter a brincadeira. Isso aqui, esse altar, esse culto, como eu estou aqui e você e veio cultuar, veio apresentar o melhor para ele, e não pode ser deturbado, não pode ser profanado. É a casa de Deus, é o lugar onde Deus habita, é o santuário da habitação dele e da presença dele, então não pode. Aleluia. Orabagachandarabagá. Aleluia, aleluia. Mas aqui nesse texto, o culto foi deturbado. Deturbado. Deus falava comigo, companheiros. Na minha casa, se eu viver uma vida meia, vendo imundícia, vivendo uma vida de imundícia, de televisão, de pornografia, de novelas imundas, eu estou deturbando o meu lar e deturbando o meu altar. Meu altar precisa ser puro, precisa ser pronto, precisa ser honesto. Eu estou deturbando. A minha casa é um altar, e no altar precisa ter a graça, ter a presença do Senhor. Tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é santo, precisa ter na tua casa. Tudo que é desonesto precisa estar fora. Aleluia, aleluia. Virabagachã. Observamos aqui, vejamos quais foram os sinais de decadência do culto. O perigo de uma liderança e de cristãos decadentes. O perigo é muito perigoso. O filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o temor? Maranhão, glória. Aqui não é para brincar. Aqui é para honrar o Criador.
Aqui é para adorar o Criador. Vai, Sorinamagassere, para adorar o Criador. Se eu sou pai, e o filho honra o pai, e o servo seu senhor, se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. E vós, ó sacerdote, irá na gamassa. É muito forte, irmãos. É muito forte. É muito forte. E vós, ó sacerdote, que desprezais o meu nome, e vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Não sabia, cauterizou, foi embora o temor, foi embora a honra. Quantos vêm para a casa do Senhor não honram mais, viraram religioso, se ajoelham não sente mais. Te amandará. Aleluia, aleluia, aleluia. Em quem temos desprezado? Brincando com as coisas de Deus, brincando, pastores, até fazendo brincadeirinha com mensagem no altar. Este altar onde vai ser ministrada a palavra precisa ter reconhecimento que Ele é Senhor. Às vezes em pregar no altar fazem tanta besteira, tanta brincadeira. Não, lugar santo e puro. Eu não estou exagerando, meus irmãos. Eu quero que a igreja entenda que nós precisamos ter temor de Deus. O temor de Deus é o princípio. Eu quero que a juventude, os adolescentes entendam que nós precisamos ter temor de Deus. O temor de Deus nos leva nos altos, nos agracia. E é isso que precisa. Aleluia. Olha aí, meus irmãos. Oferecei sobre o meu altar pão imundo, e dizei: em que te havemos profanado? Nisso que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Diga comigo o perigo de se fazer a obra de Deus sem andar com Deus, sem andar com Deus, sem andar com Ele. O perigo de vir na igreja, mas não anda com Ele. Aleluia, aleluia. Leibas, teramanda gavas. Aleluia. Sem andar com Ele, sem caminhar com Ele. Não adianta louvar se não anda com Ele. Não adianta pregar se não anda com Ele. Não adianta vir na igreja se não anda com Ele. Não adianta subir e pular se não anda com Ele. É preciso andar com Ele. Ai, mãe, a série da maga. Oh, glória. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, aqui os sacerdotes, diga comigo os sacerdotes, eu quero que você vivencie a mensagem hoje, eu quero que você vivencie, nós estamos num culto de ensino. Diga comigo, os sacerdotes tinham perdido o relacionamento pessoal com Deus, porque não tinham mais temor.
Em quem temos desprezado? Tinham perdido o temor pessoal com Deus, o relacionamento. Quando se perde o relacionamento pessoal com Deus, quando se perde o temor, foi tudo embora, virou uma anarquia. Lá na tua casa, quando tu perde o relacionamento com Deus, virou uma anarquia. Virou uma anarquia. O relacionamento fala de transparência. De transparência. Churiama. Transparência. Quando eu me ajoelho, eu sou transparente. Como humano eu tenho as minhas falhas, mas eu digo: Deus, eu estou aqui. O meu relacionamento contigo não pode parar. Tu precisa ministrar sobre minha vida. Alguma coisa que acontece de errado, eu preciso conversar com Ele. Esse relacionamento que fala de transparência. É a mesma coisa em casa. O casal precisa ser um transparente com o outro. Não pode haver nada oculto, porque isso bloqueia. E o relacionamento com Deus fala de transparência. Se eu não for real com Deus, verdadeiro com Deus, eu bloqueio a minha relação com Deus. Eu bloqueio a minha aliança com Ele. É preciso, queridos irmãos, esse relacionamento. Olha, é filho e é pai. É pai e é filho. Quantos filhos sofrem porque não revela ao pai o que fez, mesmo que erraram, precisam revelar para ser corrigido. E para ser corrigido, e quando são corrigidos, volte atrás, não volta a fazer mais aquele erro, faz-se necessário. Quantos filhos vêm, fala para o pai: não, tu não vai mais, pai, perdoa, ora por ele. O pai natural, ora, mas não vai mais. Se ele voltar, vai devagarinho perdendo esse relacionamento. E também a confiança. O meu filho falou isso, mas voltou a fazer. Eu disse para não, a confiança. E aqui nós observamos aqui, os sacerdotes, diga comigo, os sacerdotes tinham perdido o relacionamento pessoal com Deus. Isso Deus falou forte comigo. Você não pode perder o relacionamento comigo. Igreja, irmã, você não pode perder o relacionamento com Deus. Perca tudo, mas não perca o relacionamento com Deus. Perca tudo. Tudo passa, mas esse relacionamento é o que te garante a vida eterna, é o que dá certeza da tua entrada no céu. Perca tudo, mas não perca este relacionamento pessoal com Ele. Tenha intimidade neste relacionamento pessoal com Ele. Isto é forte, meus amados irmãos, isto é forte. Observe comigo, eles eram profissionais sem fidelidade da palavra. Eram os profissionais sem a fidelidade da palavra. Sabe por quê, pastor Adriano? Sabe por quê? Porque a palavra nos confronta, a fidelidade da palavra nos corrige. E as pessoas não querem, eles eram, não tinham fidelidade. Aqui, observe que eles eram profissionais. É muito fácil esboçar uma linda mensagem com hebraico e com grego. Com hebraico e com grego, dando volta para conseguir embalar o povo, para não deixar o povo sair da igreja, para não perder o dízimo do ricaço. Mas engoliram a palavra, omitiram a verdade. Isso não é igreja, irmãos. Isso não é sacerdote. É a mesma coisa eu não saber
pôr um pano em cima para corrigir o meu filho, pôr um pano em cima para corrigir a minha filha ou até o meu neto. É a mesma coisa se eu não saber corrigir. Eu estou, em vez de estar ajudando, eu estou matando, eu estou distanciando. Eu estou distanciando. Isso aí é a mesma coisa. Se não tivermos fidelidade, Deus vela pela sua palavra para cumprir, e a palavra do Senhor é verdadeira. Queira ouça ou deixa de ouvir, queira ouça ou deixa, mas ela é verdadeira. Se ela me confronta, é porque Ele quer me botar no trilho, porque Ele quer me botar no caminho. E eles estavam, por isso que eles desprezavam, queridos irmãos. E nós também, quantas pessoas já não encaixam mais nesses bancos? Porque a palavra não dá mais. Ela confronta, e é muito difícil. Não, escute, não. Para quem é obediência a Deus, e para quem tem uma fidelidade com Ele, um relacionamento pessoal, nada é difícil. Ele sai de lado, ele vence com facilidade. Porque ele está em Cristo, ele vence todos os obstáculos. Não é verdade? Observe. Eles tinham se corrompido doutrinariamente e moralmente. Ei, você vai para casa ler o texto. Só estou falando algumas coisas assim. Eles tinham se corrompido doutrinalmente e moralmente, viu? Vai para cá, lê o texto. Eu estou trazendo o que foi extraído do texto. Eles tinham se corrompido moralmente e doutrinalmente. Sabias? Se corrompido. Quantos se corromperam moralmente e doutrinalmente? Dezenas e milhares de pessoas se distanciaram, foram para os lugares onde tudo é mais fácil. Foi ficando mais fácil, e daqui a pouco estão no mundo da amargura. Porque as coisas de Deus, com obediência, com princípio, nada é pesado. Nada é pesado, porque temos a mão do Senhor para nos guiar, não é verdade? Diga comigo, eles faziam o contrário do que a Bíblia ensinava. O contrário do que a Bíblia ensinava. É isso que muitos estão fazendo, o contrário do que a Bíblia ensina. Eu observei que a verdadeira teologia estava divorciada da vida deles. Eles chamavam Deus de Pai, mas não honravam. Aleluia. Se eu não honro o meu Criador, chamavam Deus de Pai, mas não honravam. E o Senhor precisa ser honrado. O Senhor precisa ser respeitado. O Senhor precisa ter respeito por nós. Quanto mais respeito, quanto mais temor que nós temos, não ter medo de Deus, mas ter temor, porque Ele é divino, é soberano, é puro. Eu vou parar por aqui, que já chegou, mas eu quero dar umas pinceladas nisso aqui, e eu quero dizer para vocês que eu vou voltar, e essa aqui eu quero voltar, outras vezes. Eu observei aqui, pastor, que estão na minha retaguarda, que a apostasia começa sempre quando nós se apostamos, quando a liderança, ele adultera a palavra, certo? Começa sempre quando a liderança adultera a palavra, quando a liderança não prega o que a Bíblia manda. A apostasia começa sempre nesta hora. Aí leva uma igreja para uma embarcação que vai afundar. Mas que o Espírito Santo, observamos aqui que as falsas doutrinas começam onde? Começam com a interpretação da palavra ao contrário. As falsas doutrinas às vezes começam em alguns seminários também. E alguns seminários também conhecem, né? Aí elas vêm, descem ao púlpito, e depois delas descerem ao púlpito, ela mata a igreja.
Por isso precisamos ver o que é bom. Você pode comer, mas come a carne e bota a espinha fora. Come e bota a espinha fora. Quantos livros que se lê, que tem ali, e aí, eu li aquele. Nem tudo, irmãos. Aproveite o que é bom. E também te policia para ver o que é que tu lê, para não lhe contaminar também. É muito importante tu ver homens e mulheres de destaque no mundo, que realmente tiveram uma vida cristã saudável. Você pode copiar, mas tem outros que você já vê que de longe já tem problema, né? Tem areia ali, e não consegue, não convém tu conviver com essas areias, porque pode te prejudicar. Então a apostasia, ela começa no altar. E muitas pessoas ouvem, escute, lá em casa, na TV, no celular, outros que até adoram como pregam, adoram como falam, e às vezes nem quer vir mais na igreja, porque tem um que agradou ele, agradou ela lá. Agradou ele, pregou, prega muito bem, mas tem veneno na panela. Tem veneno na panela. Se comer pode matar, certo? Então vamos ter o cuidado, irmãos, vamos ter o cuidado. Eu observei aqui que os antepassados respeitaram a lei, mas agora a nova geração despreza. Então nós temos uma igreja, 2 gerações na igreja, e nós precisamos cuidar da nossa igreja. Cuidar. Eu vou lutar para cuidar até o fim. Nem tudo que é bonito é saudável. Muitas pessoas às vezes acham que a gente prega duro. Mas Deus conhece o nosso coração. O amor de Deus é profundo pela sua igreja e pelo seu povo. Amanhã eu não estou mais aqui na frente, mas eu quero ver esses jovens, esses adolescentes pregando, com evidência, com graça, com sabedoria, com vida pura. E é isso que nós queremos para amanhã. É deixar um legado de uma vida cristocêntrica, pura, pastor Tael. Aleluia, isso que precisa para cada um de nós. Nós vamos parar, vamos ficar em pé, e os adolescentes já vão também, eles já vão logo cantar também, vão adorar ao Senhor. Aleluia, graça de Deus está aqui. Vamos orar neste momento. Se a palavra falou contigo, eu não vou te convidar para vir à frente, eu só vou pedir para você levantar a mão e nós vamos orar. Eu creio que Deus falou contigo. Vamos levantar a mão e ore comigo. Querido Pai, somos gratos a Ti neste momento. Tu estás conosco neste lugar. A Tua presença é real e verdadeira. Aqui estamos Te adorando e buscando a Tua face. Tu estás conosco, Senhor, e a Tua presença é pura. Venha ao encontro de cada um. Dá a nós, Senhor, uma vida pura, sincera, verdadeira. Nunca deixa negligenciar a verdadeira palavra, fugir dela. Ajuda-nos, ó Pai, que possamos vivenciar com pureza a Tua palavra e seguir-te com o coração. Abençoa os adolescentes, os jovens, aqueles que nos ouvem através da mídia de comunicação. Que a Tua graça venha inundar cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir então, e depois vamos fazer uma oração em pé em intercessão. Vamos ouvir os nossos jovens e adolescentes.